Você já sentiu que não importa o quanto você se esforce, o quanto você treine, estude ou se dedica, sempre vai existir alguém que simplesmente nasceu pra fazer aquilo melhor do que você. Aquela sensação de que o mundo ele não é justo e de que o dom natural sempre vai ter uma vantagem esmagadora sobre qualquer suor e persistência. Bem, então se prepare aí, porque é exatamente isso que os vazamentos do capítulo 347 de Blue Lock acabaram de mostrar pra gente. Se você tem acompanhado a jornada do Izag e do Rin, sabe que como eles evoluíram. Eles sangraram, suaram, quebraram seus próprios limites, principalmente psicológicos. Eles representam um ápice da filosofia do egoísmo e da adaptação. Mas o que aconteceu nesse último vazamento não foi apenas uma derrota, foi uma humilhação profunda, e o responsável por isso foi Julian Locke. Hoje a gente vai mergulhar no fundo desses acontecimentos que deixaram todo mundo que acompanha Blue Lock totalmente em choque. Vamos analisar como que o Izag e o Rin, os dois maiores prodígios desse projeto japonês, falharam no momento mais crucial, errando o chute em conjunto de forma trágica. E mais do que isso, a gente vai entender a filosofia por trás da seleção da França, a ideologia de que o talento sempre vai dar um passo à frente, por mais que eu odeie essa filosofia. Bom, pega uma água, se acomoda aí e vem comigo, que a gente vai entender por que esse capítulo é um dos mais tristes, brilhantes e reais de toda a obra. Pra gente entender o peso de tudo que acontece nesse capítulo 347, a gente precisa voltar um pouco e olhar a bagagem que os dois personagens estão carregando. Nada em Blue Lock é por acaso, cada personagem é a construção das suas experiências passadas. A gente tem, por esse ponto de vista, o Izag. Ele não nasceu como o garoto mais rápido, ele não é o melhor, não é o mais forte, a sua técnica é mediana comparada a todos os outros. Ele é quase como um gatinho no meio de uma gaiola de leões. A sua única e exclusiva arma sempre foi a sua cabeça. Essa consciência espacial, a capacidade de ler o campo, prever os movimentos, usar os outros jogadores como peças do quebra-cabeça dele. Ele é a personificação do esforço nessa obra. Cada vez que ele encontra um muro na frente, ele não quebra ele com força bruta, ele quebra mentalmente até encontrar uma brecha. E o seu talento é, ironicamente, a sua capacidade de sobreviver e evoluir no meio desses gênios. E do outro lado, a gente tem o Rin Itoshi. Embora o Rin seja inegavelmente mais talentoso tecnicamente do que o Izag, a sua força vem de um lugar de dor e trauma. O Rin viveu quase toda sua vida na sombra do seu irmão, o Sai. O seu ego não nasceu de um desejo puro de ser o melhor, mas de uma necessidade de destruir a ideologia do irmão. O estilo de jogo do Rin, ele é bem destrutivo. Ele analisa os pontos fortes do seu adversário apenas para esmagá-los, provando superioridade no final. O Rin, ele treina de forma doentia, afiando cada aspecto de si mesmo para ficar uma máquina perfeita de destruir os outros. Ambos são produtos diferentes criados por um mesmo cientista louco, o Jinpachi Ego. A pessoa que tem a ideia de que um ambiente de extrema pressão, aliado a um ego inabalável, pode forjar o melhor atacante do mundo. Algo que nem ele mesmo conseguiu ser. Ele acredita que essa vontade de vencer, trabalho árduo e a inteligência podem superar qualquer barreira imposta pelo mundo real. Mas, no mundo de Blue Lock, a gente não se resume apenas a paredes de treinamento. Todo esse arco do Japão contra a França, na Copa do Mundo. O Japão venceu a Nigéria. Eles estavam avançando bem. A França também. Eles vão se enfrentar agora. O jogo começa como um passeio pela França. O Japão consegue empatar com uma genialidade do Hiyori e o Karasu abandonando o seu antigo eu. O jogo ele vai se evoluindo a níveis intensos e fica 2-2. A gente até acha que o Izag tá perdido, que ele não tem salvação, mas ele renasce do fundo, lembrando daquelas palavras do ego. Aquelas palavras de que o ego disse que ele também devia usar o ego, que o ego no passado liberou aquele estado de gênio. Essas palavras, aquela conversa que eles têm no telhado marca muito ele. E o que os vazamentos do capítulo 347 mostram é justamente isso. O jogo tá 2-2. Tanto o Rin quanto o Izag chutam a bola junto. O clímax do confronto. O jogo tava num ponto crítico. O campo se tornou um verdadeiro tabuleiro de xadrez entre o Izag e o Hugo. E a tensão ela é palpável em cada quadro desenhado. E nesse cenário, a gente vai ver uma daquelas raras e magníficas colaborações espontâneas, sabe? Que acontece do nada. O Izag com a metavisão, elevando o nível máximo, conseguindo ler todas as peças no campo. Ele conseguiu superar o Hugo. O esforço venceu o talento por 0,5 segundos. E contando muito com a sorte. Foi algo que ele aprendeu já com o ego. Ele previu o futuro daquela jogada. Cada passo, cada respiração dos adversários e dos aliados. O Karasu, o Hiyori. Foi tudo calculado. E ao mesmo tempo, o Rin entrou naquela situação do flow que ele tava buscando desde que ele esmagou o Itoshi Sai. Aquele estado destrutivo onde seus instintos assumem o controle absoluto. Eles criaram, sem querer, uma sincronia. Por uma fração de segundo, os dois maiores rivais do projeto japonês se moveram como um único jogador. E os dois chutaram a bola ao mesmo tempo. E aí a realidade acontece. A mesma sorte que fez o Izag virar e passar pro Hugo é a sorte que, com uma força a mais do Rin, fez a bola ir pra trave. Ali a vitória parecia certa, mas não tem o que fazer. E no contra-ataque, o Julian sai disparado. Afinal, ele é talentoso. E todo o objetivo do jogo da França é esse. Eles pegaram os melhores talentos em cada posição. E eles querem fazer o Japão jogar na melhor posição que eles se consideram, porque eles sabem que eles são fisicamente melhores. Afinal, a França é um lugar que produz muito talento. Só as conversas que você vê do ego com o Karasu, você consegue entender isso. Os vazamentos mostram o Locke cobrindo uma distância absurda no campo num piscar de olhos. A presença dele é tão esmagadora, a sua velocidade é tão absurda, a atmosfera no campo é diferente. A cena desenhada do roteiro vazado quase como mostra a falha humana
do Izag e do Rin na frente do divino, que é o Loki. Bom, e por que isso é tão triste e profundo? Toda a comunidade sentiu um gosto amargo com esse vazamento. E é bem fácil de entender na real. A gente passa mais de 300 capítulos acompanhando cada pingo de suor dos personagens, principalmente do Izag. A gente vibra cada vez que o Izag devora um jogador superior. A gente comemora cada vez que o Rin tem uma dedicação, alguma técnica diferente. Mas o Julian, sabe, ele não é nada demais. Ele tem um teto. Ele mostra pros personagens que os personagens têm um teto. E é o teto da genética, talento natural e dom inato. E isso é muito triste, porque o Loki tem a mesma idade dele. Eles não têm anos de experiência a mais. Eles não têm equipamentos de ficção científica. Eles simplesmente nasceram com um corpo sem talento e que operam em uma frequência que o Izag e o Rin não conhecem e não vão conseguir alcançar. Essa filosofia da França, focada no talento, me dá nojo. O talento puro, ele ri na cara das noites mal dormidas, dos treinamentos, sabe? Essa humilhação que o Izag e o Rin sentem não é de cair no chão, mas de perceber que a distância entre eles é um terror profundo. É quase uma metáfora pra vida. Muitas vezes a gente recebe a mensagem de que você pode ser qualquer coisa trabalhador o suficiente. A mídia, os filmes, os próprios animes vendem isso pra gente. Essa ideia romântica do esforço vencendo o talento. No vídeo passado que eu trouxe sobre o Magni e o Dante, eu falo sobre essa ideia. Mas Blue Lock, no entanto, é conhecido pelo realismo cruel e egoísta. O passado do Ego é um exemplo disso. Ele provavelmente não tinha talento e ele não chegou lá. E o capítulo 347, ele entrega a maior dose de realidade que a gente podia esperar. O esforço vai levar você muito longe, talvez até o palco mundial, mas no topo de tudo, os gênios natos estão lá esperando. E eles não precisam suar pra respirar o ar que você lutou a vida toda pra alcançar. Bom, basicamente o que eu tinha pra falar sobre esse capítulo é isso. Eu tô bem chateado com essa história e o ramo que o Blue Lock tá tomando. Eu espero que ainda dê alguma reviravolta, mas no geral vocês sabem como eu detesto essa visão de que o gênio sempre vai ganhar. É algo que, como eu já trouxe no vídeo do Magna e no vídeo do Hugo, eu repudio bastante. E eu precisava falar um pouco sobre isso, até porque acabou de sair os vazamentos, saiu agora dia 25, a meio-dia, e eu consegui acompanhar isso por cima. Mas enfim, muito obrigado por me ouvir até aqui, a gente se vê na próxima. Vira membro aí, na moral, vira membro. Tá baratinho, vira membro.